Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, de maneira sublime, hoje iniciamos, para nós que vivemos o calendário juliano, um dia muito especial, porque enquanto o mundo estará caminhando para as festas de fim de ano, segundo os calendários heterodoxos, nós estaremos iniciando, na verdade, hoje, no dia 19 de dezembro, aquilo que é a festa de São Nicolau, a Virgem Miralícia, um dos maiores santos de todos os tempos, um dos maiores santos da Igreja Ortodoxa. E nós veremos no sermão de hoje exatamente por que será que São Nicolau é considerado praticamente o maior santo da Igreja Ortodoxa. Portanto, nesse clima festivo, onde o comércio e todos esses desejos mundanos de comercialização e consumismo desenfreado estão enlouquecendo as multidões, as turbas, nós temos a graça de entrarmos num clima pré-natalino, como todo ano. Festa de São Nicolau, com seu caráter jubiloso, com seu maravilhosos banquetes, que depois da festa realizamos, uma vez que deve se comemorar também de maneira festiva com os irmãos, a tonalidade e peso de cada festa. Depois, seguindo, para o nosso caso, Santa Virgem Mártires de Siracusa. Antes disso, dia 25 agora, São Espiridão, Bispo Triunfoso. Depois, as 2 semanas antecedentes ao Natal. Próximo domingo, já domingo dos Santos Antepassados. E assim vamos caminhando da nossa maneira para o clima festivo natalino. E por isso é uma grande graça que, embora o mundo já está na véspera do Natal, nós hoje estamos comemorando, na verdade, o verdadeiro Papai Noel. Afinal de contas, o Papai Noel é, todos sabem, originário através da biografia do grande taumaturgo São Nicolau, a Virgem Miralícia. Comerciantes, trabalhadores, qualquer pessoa em sã consciência que necessite o sustento dessa vida, não deixe hoje de comparecer ao templo sendo cristão ortodoxo para pedir para os seus negócios, um pai de família para suas finanças, para que não falte o pão, a farinha, o óleo e o vinho em sua casa, simbolizando tudo o que nós estamos para a nossa manutenção. Ao mesmo tempo, as mães vêm pedir saúde aos seus filhos, às gestantes, vêm pedir para que possam ter um bom período de dar à luz. Os viajantes, caminhoneiros, marinheiros, pilotos, para que São Nicolau, que é o padroeiro dos viajantes, dos condutores, dos marinheiros, dos pilotos, também possa protegê-los em suas profissões. Todos aqueles que possuem os ofícios manuais, todos aqueles que vivem de alguma maneira, que não são vagabundos, e até mesmo os vagabundos e os mendigos, hoje, de maneira descarada, também pede a São Nicolau que lhes dê algo para o sustento. É por isso que nós, então, reunidos nessa maravilha de festa de hoje, sabemos, através da tradição dos nossos padres, detalhes imprescindíveis sobre o que significa a vida de São Nicolau. Não como o Papai Noel, mas, de fato, como, sim, o grande taumaturgo de Miralícia. São Nicolau, mesmo antes do episcopado, já possuiu uma vida realmente ilustre, uma vida onde ele fugiu do sacerdócio, foi obrigado pelo seu tio, que era bispo de uma das cidades circunvizinhas de sua igreja local, da Ásia, e tratou de ser, por ele, obrigado a ser sacerdote, para ajudá-lo a tocar a diocese. Não que ele quisesse, ele fugiu disso, mas por obediência teve que fazê-lo. Então, seu tio tratou de pegar um tipo de férias, digamos assim, da diocese, estava cansado e disse: agora que tu podes reger um pouco a mim, meu nome, a reitoria, deixa-me peregrinar um pouco pelos lugares santos, refazer um pouco o meu combustível e depois nos vemos. E então, assim, o seu tio passou por uma temporada, vamos dizer, de retiro. Quando voltou, o São Nicolau disse a ele: é o seguinte, eu fiquei no seu lugar, agora você vai ter que me retribuir o favor. Agora dei-me a graça de também retirar-me um pouco, afinal de contas, muito cansativa essa vida de sacerdote, essa vida de guiar almas. E São Nicolau, na verdade, foi um pretexto para fugir. Nunca mais ele queria celebrar liturgias, nem guiar almas, queria só se recolher e se dirigiu a Belém. Em Belém, ele procurou uma caverna e passou grande temporada peregrinando pelos lugares santos, tornando-se um eremita desconhecido para tudo e todos, cansado, imaginando nunca ter forças para assumir funções sacerdotais, nem lida com o povo, multidões, fiéis, confissão. Ao contrário, seu espírito ardia pela união com Deus. Só que a providência de Deus tinha para ele outros planos.
E então ele, por providência divina, pregando certos lugares da Terra Santa e pelos lugares também ao redor da Ásia, certa vez nos lugares de Éfeso e todas aquelas dioceses fundadas pelos apóstolos João Teólogo, etc. Certa vez ele convivia já como mendigo, ninguém sabia que era um sacerdote, não tão pouco, e ele resolveu assistir o ofício, logo a liturgia pela manhã, antes de amanhecer, das 6 da manhã, ele já estava ali, naquelas escadarias, aguardando que certa igreja abrisse. Só que nessa diocese, especialmente, havia falecido o bispo local, e trataram de, então, tentar fazer um concílio, uma sinaxe, para eleger conselho sucessor dessa diocese, de Mira. E o que aconteceu foi que não encontraram um candidato favorável. E oraram muito a Deus a fim de que pudesse iluminar a eles, que seria um sucessor para esse cargo vacante. E então, vários bispos tiveram um sonho noturno. Que quando eles abrissem a igreja de manhã cedo para realizar a sinaxe, o primeiro que estivesse, que entrasse na igreja, este havia sido escolhido por Deus para ocupar o cargo episcopal. E ali, sem imaginar o que Deus havia providenciado para ele, estava Nicolau, o mendigo, aguardando a igreja abrir. E quando abre, eles perguntam a ele: quem és tu? Ele: meu nome é Nicolau. Ok, venha que te faremos bispo agora mesmo. E ele diz: como assim? O que está acontecendo? Ou seja, de onde tiraram essa ideia? E então explicaram para ele que havia tido uma revelação a respeito dele e ele humildemente teve que aceitar esse fardo. Fugiu das ordens sacerdotais e acabou ganhando um fardo muito maior. A ordem das ordens, o episcopado. E então aceitou sua consciência de que se Deus havia colocado nele esse fardo, daria forças para realizar também essa conduta, só que ele fez uma grande decisão dentro de si mesmo. Já que Deus havia o colocado na profissão de pastor de ovelhas, ele iria dedicar-se com todo o seu vigor, com toda a sua força, e não iria desgastar um só minuto a partir do dia que fosse ordenado bispo, desperdiçando o seu tempo em ócio, descanso, ou pensando em si mesmo. Viveria ao máximo a imagem de Cristo. E São Nicolau, de fato, é tido pela Igreja Ortodoxa como o que nós chamamos, assim como o ícone de Cristo, significa, na verdade, a imagem do protótipo do Verbo de Deus, Pantocrator. Dizemos que São Nicolau viveu tal altruísmo, dedicação às ovelhas, uma vida tal de doação à sua grei, que o que aconteceu foi que ele tornou-se aquilo que a Santa Igreja compôs o hino para ele, inspirados pelo Espírito Santo, o ícone da mansidão. Mas que mansidão? A mansidão de Cristo. Porque somente Cristo pode dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados, porque eu sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Assim, São Nicolau, para que a igreja pudesse dizer de uma maneira educada e elegante: é o outro Cristo, para que não ficasse muito estranho dizer São Nicolau, o segundo Cristo, para que não parecesse semipanteísmo, a igreja, de maneira muito sábia, inspirada pelo Espírito Divino, para o primeiro dos hierarcas, compôs esse tropário que serve agora de modelo para todos os outros: Ambrósio de Milão, Espiridão do Triunfo, só vai mudando o nome dos hierarcas, mas o primeiro tropário, composto com essas palavras específicas, foi para o hierarca Ágios Nicolau, onde foi dito que tu és uma regra de fé, um modelo de mansidão e uma imagem da abstinência. Por isso, São Nicolau viveu aquilo que era o asceticismo, viveu aquilo que também era a vida pastoral e viveu aquilo que era a vida de um confessor de fé. E também podemos dizer que viveu um certo martírio, porque embora sua vida não foi tirada dele, enquanto viveu na época das perseguições de Ário, sofreu torturas e prisões, porque eis que além de todos os seus títulos, de todos os milagres que não me cabe aqui hoje narrar, vocês podem abrir a biografia dele, traduzida em português, várias versões, em espanhol, em inglês, e verão todos os detalhes de como São Nicolau se bilocava, estava em 2 lugares ao mesmo tempo, era capaz de, quando o navio estava naufragando, gritavam: Bispo Nicolau, salva-nos! E ele aparecia, mesmo estando celebrando a liturgia no local, aparecia outro em alto mar, manuseava o leme com força e levava o navio para fora de correntezas marítimas, como livrou o pai da destruição de sua família quando entregar suas 3 filhas à prostituição para salvar elas de fome ao menos. E daí vem a lenda de Papai Noel, que pela chaminé talvez deixou e-mails presentes, na verdade, São Nicolau pela janela,
entregavam moedas de ouro no valor do dote, que seria o dote de casamento para essas filhas, para que elas pudessem, então, não terem que dar-se à prostituição. Daí vem essa tradição de um velhinho de barba branca, vestido de vermelho, que joga presentes pela janela, pela chaminé. Na verdade, isso vem da biografia de São Nicolau. E não vou aqui me estender a todos os detalhes de como, em infinitas maneiras, São Nicolau ajudou até agricultores que estavam falindo em seus celeiros, modificou estações para que a colheita pudesse vir, como Elias manipulava chuvas. Não há limites do tipo de influência que São Nicolau teve enquanto era vivo. Mas vou me ater rápido para aquilo que era a sua influência no primeiro concílio de Nicéia, no ano 325, onde o imperador Constantino o Grande convocou esse concílio para defender o mundo contra a heresia ariana que se instaurava por todo o mundo. E então, dos 318 padres que foi convocado, foi também São Nicolau, a Semir de Míria, que foi convocado para ir até Nicéia. E quando São Nicolau estava ali presente, é óbvio que nós vemos aqui uma certa contradição em sua vida. Porque se São Nicolau, aparentemente, é tido como ícone de mansidão, mostrando em tudo ele igualou a Cristo ao máximo. Somente Cristo pode ser dito como manso. E São Nicolau recebe esse título como dito modelo de mansidão. O protótipo da mansidão estava nele. Então podemos dizer que por isso toda quinta-feira é dedicada a São Nicolau, do ciclo semanal da igreja, junto com todos os apóstolos. Esse é o nível que na igreja está honrando São Nicolau, que todas as quintas-feiras são dedicadas a São Nicolau. Todas as quintas-feiras cantamos o tropário dedicado a São Nicolau, por todo o ciclo diário. E se é assim o ícone de mansidão, nós vemos aqui uma aparente contradição. Dado o início do concílio, vocês sabem que Ário, de maneira muito vergonhosa, cantava, na verdade, todas as suas heresias, que ele teceu sua tese chamada Dária. Ele cantava e blasfemava a natureza eterna do Verbo de Deus, como uma pessoa, na verdade, criada, através de composições hidográficas que ele mesmo compunha e começava de maneira solene a cantar no meio da igreja, tirando o caráter eterno e coeterno com o Pai e o Espírito de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, mostrando que, na verdade, Cristo talvez fosse a maior das criaturas, mas uma vez, no tempo eterno, foi criado por Deus Pai. Uma blasfêmia terrível, seduziu a muitos, e naquele momento o que aconteceu foi que São Nicolau, aparentemente, parece ter sido uma figura muito contraditória, porque se até então era conhecido como o ícone de mansidão, certo momento ele se irou e se levantou do seu local, enquanto Ário cantava e blasfemava contra a divindade de Deus, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. São Nicolau deu um tapa nele tão bem encaixado que ele não conseguia mais cantar. Foi um tapa tão bem pego em Ário que depois disso ele não conseguia mais voltar a cantar. E nesse momento, na presença do imperador, qualquer ato de indisciplina dessa maneira era tido como um crime. Na presença do imperador, agredir alguém era um crime imperdoável, e São Nicolau imediatamente foi levado pelos guardas imperiais e colocado na prisão e expulso do conselho. O que aconteceu foi que nessa noite, São Nicolau, outros bispos tiveram uma visão, um sonho. A Mãe de Deus entregava da imagem para visualizar Nicolau, e a Mãe de Deus entregando para ele o seu ofório, o seu véu, e Cristo entregando o seu evangelho, como sinal de que eles estavam no céu com Nicolau, e que, na verdade, endossavam que algo por algo foi legítimo, esta indisciplina aparente, rebeldia e ira e falta de mansidão de Nicolau. E aqui, meus queridos amados cristãos ortodoxos, nós nos perguntamos, mas o que é que aconteceu? Como um homem tão santo, tão manso, tão cheio de apatia, pode de repente tratar de vir com uma ira sagaz ao ponto de agredir o irmão, o próximo? Meus amados cristãos ortodoxos, essa atitude de Nicolau nada tem a ver com a paixão da ira. Uma coisa é quando nós estamos irados, dominados pela paixão da ira, e nós cometemos atos violentos. Isso é uma coisa. Mas no caso de Nicolau, a motivação, o ardor, a inspiração para ele poder ter dado um tapa em Ário, não era motivado nem acedido pela paixão, coisa nenhuma, mas sim pelo zelo, pela fé verdadeira. Isso nós vimos até mesmo, para que ninguém critique Ágios Nicolau, até mesmo nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, quando viu que cambistas estavam fazendo comércio dentro do templo, a casa de Deus, ele teceu para si um chicote e com chutes, pontapés e chicotadas expulsou os cambistas
das portas do templo, onde foi dito pelo próprio Evangelho: eis que aqui se cumpriu o que foi dito pelo profeta, o zelo pela tua casa me consome. Da mesma maneira ocorreu com São Nicolau. O zelo pela fé ortodoxo consumiu. E não porque ele estava alimentado por paixões, querendo vingar-se ou querendo satisfazer alguma necessidade pessoal de ira. Ao contrário, zeloso que era pela fé, os seus ouvidos não podiam aceitar, sendo ele um cânon de fé, uma regra de fé, jamais viva, uma escritura e tradição ambulantes, vivas daquele século, jamais ele podia aguentar ou escutar diário tais blasfêmias. E é por isso que ele tratou de parar aquela verborragia de heresias através de um tapa bem dado. E endossado pela mão de Deus e do Senhor em sonhos, foi revogada a sua prisão, sua condenação, e ele pôde voltar como membro com direito a voto do concílio. Esse foi um dos grandes milagres que ocorreram durante as sessões do Concílio de Nicéia, que favoreceram com que, através de revelações, toda a maioria dos padres pudesse entender de que jamais Ário poderia ter razão, mas Deus estava com os ortodoxos, com os 318. Por isso nós vemos aqui que, na verdade, não há contradição da biografia de São Nicolau. Na verdade, é uma coisa complementar. Aquele que era o confessor de fé e havia sofrido, inclusive, mesmo após o concílio, quando foi decidido que Ário era expulso da igreja através de anátema, todos os ortodoxos continuaram sofrendo perseguições. Atualmente, as escavações que descobriram as relíquias de São Nicolau, seu sepulcro, sua tumba foi descoberta, e quando olham como o crânio de Nicolau, até o seu crânio possui afundamento, achatamento de crânio, devido a torturas que ele sofreu na época dos arianos, por ser um dos bispos ortodoxos que, mesmo após a segunda investida, se mantiveram firmes, porque mesmo após o concílio houve perseguição aos ortodoxos, infelizmente. E porque os arianos possuíam grande influência entre os poderes do mundo. Mas São Nicolau se manteve firme e protegeu até mesmo suas ovelhas de mortes de inocentes, como certa vez o imperador Constantino, mal entendendo certa situação, iria julgar um homem inocente à morte, e São Nicolau, sabendo daquela inocência, na hora que o executor ia dar a sentença, São Nicolau se colocou na frente da própria espada e do prisioneiro para poupá-lo, e depois, através de suas orações, São Constantino, vendo aquela grande ousadia de Nicolau, tratou de investigar melhor o caso e descobriu que aquele homem era inocente. Portanto, eis é o verdadeiro pastor, o verdadeiro guia e hierarca. São Nicolau, portanto, para nós, através dessa imagem de regra de fé e modelo ícone de mansidão, mestre da abstinência, do jejum, do asceticismo, da oração, da vigília, nós vemos que, então, Nicolau, para nós, na verdade, não é um motivo de contradição, mas é sim um modelo do que deve ser o hierarca ortodoxo. O modelo, na verdade, de todo confessor de fé, o modelo de todo aquele que tenha que combater a fé em seu respectivo tempo, contexto e espaço da história da humanidade. Não só o modelo de hierarca, em primeiro lugar, claro, o modelo do como deve ser um verdadeiro bispo. São Nicolau é o modelo de hierarquia ortodoxa. Mas também não só para os bispos, para todos nós leigos, se quisermos saber como atuarmos em medida de conduta diante de heresias e como aplicarmos a misericórdia para os irmãos, temos nele uma regra de fé, o ícone modelo de mansidão, o mestre de abstinência. Por isso, na verdade, nós vemos aqui, como o nosso Frade Kefeu muitas vezes dizia, São Nicolau é um perfeito exemplo de como a igreja tem um modelo de ação. Como todo hierarca, pastor, quando vai cuidar de ovelhas e defender a fé, ele precisa entender que ele possui duas ferramentas, a mão direita e a mão esquerda. Cada uma tem uma função. A mão direita nossa, geralmente, é a mão mais pesada. A mão do destro é aquela que é pesada, a qual ele mais trabalha, que ele mais se defende, sai os seus melhores socos, sua melhor defesa, sua melhor ataque, sua melhor destreza, sua melhor precisão. Para essa mão mais pesada, os santos padres denominam a utilização da ferramenta da igreja chamada acrivia. A acrivia é a metodologia pelo qual o homem utiliza de maneira estrita e rígida a mão direita para poder julgar e aplicar questões relativas à fé. Assim como São Nicolau
foi extremamente consumido pelo zelo de defender a fé ortodoxa diante da heresia diária, e para isso não há compromisso, como dizem os russos, нет kompromat, ou seja, em matéria de fé, não podemos jamais permitirmos matéria de compromisso. A fé não se negocia em absolutamente nada, nenhum ponto. A fé foi entregue por nós pelo Espírito Santo. E não devemos nem pôr, nem tirar nada. Nem o as, nem o j de São Paulo. Ai daquele que acrescentar ou remover o as ou o j, seja ele anátema. Porque Cristo é o alfa e o ômega. E sejais fiéis a todas as nações que vos passamos por carta, e viva a vós. Ponto. Sim, sim, não, não. O que vem mais disso é do diabo. E aqui temos o exemplo de como São Nicolau usou de sua mão direita da acrívia para a matéria de fé. É por isso que ele deu um tapa em ar, é por isso que ele defendeu veementemente a sugestão do concílio, não aceitou negociar com os arianos por nenhum motivo de compromisso político nem econômico para o império, e, graças a Deus, o imperador Constantino também seguiu o exemplo desses padres, a exemplo de São Nicolau, São Espiridão e tantos outros. Significa que em matéria de fé nós damos a mão direita, a mão que não negocia, a mão pesada, porque nós estamos defendendo aquilo que é mais zeloso e sagrado para nós, aquilo que, de fato, o zelo nos consome, a nossa fé ortodoxa. Como não há compromisso de negociação em relação à fé, é óbvio que nós usamos a mão pesada, a mão da acrívia, a mão que age de maneira estrita e rígida, como feras. Por quê? Porque temos paixão de ira, queremos ser melhores que outros, ou somos irados ou revoltados? Não, porque a fé é tão sagrada que qualquer adulteração mínima da fé muda totalmente o que nós temos em relação ao conhecimento de Deus e para que nos dirigimos e como nos adoramos. A fé é algo que Deus mesmo nos deu, dizendo quem Ele é, o que Ele não é, e como o que o agrada e o que não o agrada. Se nós mudamos alguma coisinha, nós estaremos tendo não mais um casamento, um matrimônio com Deus, não um relacionamento efetivo, mas sim, na verdade, estaremos já ofendendo essa pessoa que exigiu como é que ele gosta de ser tratado, quem ele é, o que ele não é, como adorá-lo, como não adorá-lo, de que maneira existe todo o nosso relacionamento com Deus baseado na fé ortodoxa. Se nós adulterarmos isso, nós estamos, na verdade, ofendendo a Deus, separando-nos de Deus, colocando um abismo entre nós e a verdadeira revelação de quem é Deus, criando muito possivelmente até ídolos. Por isso, a fé é algo tão perigoso de ser mexido, adulterado, que a fé ortodoxa, por isso sabe esse nome. Orto, do grego, reta, fé. A fé que não mudou nem vai mudar nunca. Outros podem auto-intitular-se ortodoxos, tendo mudado a fé, mas eles não são mais ortodoxos. São falsos, pseudos ortodoxos. Mas os zelotas, aqueles que, por isso daí vem a palavra zelotas, aqueles que são os verdadeiros ortodoxos que mantêm sempre a fé inalterada dos padres. A fé dos 318, a fé de Nicolau, a fé de Espiridão. Esses homens, todos eles, ainda que as hierarquias caiam, eles não fazem negociação nem compromisso com as hierarquias caídas. E todas as vezes que a falha dessa metodologia de tratar a fé com a mão direita e a acrívia, há grandes danos para alguma igreja local. Como nós temos o exemplo do ecumenismo. Atualmente, todas as sedes históricas, que historicamente eram patriarcados e sedes, como não mantiveram a acrívia, maneira estrita e rígida de lidar com a fé, realizaram compromissos e negociações com várias outras igrejas e para-sinagogas dos romanos, dos papistas, de protestantes, e não há mais limites, desde o concílio de Balaam até hoje. Tudo isso vem aumentando cada vez mais, o que deu origem à chamada heresia do ecumenismo. Aí está a prova de que quando a acrívia não é bem feita, em matéria de fé, os danos já são evidentes dessa mesma geração e depois vão aumentando. Quando nós vemos que o ecumenismo existe, porque esse acesso e esses bispos oficiais, os ditos canônicos atuais, não conseguem manter a acrívia em matéria de fé, realizando, submetendo-se a compromissos e negociações, de tal maneira que, infelizmente, o resultado disso foi a miscelânea da fé, um sincretismo religioso, aquilo que é a abominação da desolação, no qual falou o profeta Daniel. E pessoas estão se instaurando nos lugares santos, fazendo-se passarem por santos, passaram-se por Deus através de uma outra fé adulterada. Entretanto, nós temos outra ferramenta ao qual São Nicolau muito bem é o nosso modelo e regra de fé e de mansidão, e mestre da abstinência. É a mão esquerda. A mão esquerda, em geral, é a nossa mão leve. A mão que nós não temos tanta força como a mão direita. Então, quando nós não queremos acariciar uma flor,
queremos tocar um pouco coisas sensíveis, tocamos com a mão esquerda, que sabemos que ela é um pouco menos treinada, ela é mais singela, ela é mais devota, é mais sensível. E essa mão, ela é dita, chamada mão da economia. A economia da igreja é quando nós tratamos quem? Pastoralidade. A maneira como nós tratamos as ovelhas nunca deve ser com a mão direita, porque senão nós corremos o risco de quebrar essas ovelhas ou até matá-las. Para os fiéis e para a vida de pastor, nós utilizamos a mão esquerda, a mão da chamada economia. Mão direita crívia, maneira estrita e rígida de ser para com assuntos de fé. Para ovelhas, para fiéis, para almas, utilizamos a mão esquerda, a mão da oikonomia, a mão daquilo que é a mão suave, a mão que, quando nós estamos lidando com pecados e paixões, nós nunca podemos dar a esta alma a mão direita, senão nós vamos quebrar esta alma. Uma ovelha é algo tão sensível que, dependendo de como nós a golpeamos ou a tangemos, nós podemos machucá-la, daná-la. Assim são as almas, elas são sensíveis e nós devemos tratá-las como pastores com a mão esquerda, especialmente nos tempos do século XXI, onde as paixões são tão infernais devido à modernidade dos tempos. Mas ainda os pastores precisam entender que a mão de ser estrita é para a fé. A mão de lidar com as almas, seus pecados, paixões, os seus demônios, é com a mão esquerda. Porque se nós tirarmos a mão direita para curar uma ovelha, nós vamos, na verdade, machucá-la, matá-la, esganá-la. Nós vamos curar os seus demônios, nós vamos limpar essa alma, deixá-la límpida em pastos verdejantes e desinfetada, higienizada, vermifugada contra parasitas e etc. Nós vamos ter, na verdade, uma ovelha machucada, ou no mínimo traumatizada, ou no mínimo assustada. E pode correr isso que fuja. Fuja para longe do seu pastor, do seu rebanho, porque está assombrada, está traumatizada. E quando isso também é colocado de maneira equivocada, quando assim como é danoso colocar a mão da economia, a mão da leveza, da suavidade, em uma palavra, a mão da flexibilidade, assim como quando ela é colocada para a matéria de fé, causa um dano, e esse dano são heresias, compromissos, negociações, o dito ecumenismo, assim também quando fazemos ao contrário, em vez de dar a mão da esquerda, a mão da economia, da flexibilidade, damos a mão direita a uma ovelha, nós acabamos traumatizando, assombrando, e ela pode correr o risco de detonar-se. É isso que nós vemos no exemplo também moderno, como tudo está tão invertido e a igreja ortodoxa raramente está sã, dito a verdadeira sempre sã, mas os que se intitulam igreja ortodoxa hoje em dia estão tão, como podemos dizer, adulterados em seu sentido de ser, que para as matérias de fé estão na mão da flexibilidade, negociando com os cânones e as doutrinas. Mas para as ovelhas estão dando a alguns deles aquilo que é a mão da rigidez, a mão de ser estrito, a mão direita para a lida pastoral. Quer um exemplo disso? Agora vamos para o mundo dos chamados veterocalendaristas. Todo esse mundo de GOCs, igrejas ortodoxas genuínas, gregas, ou mesmo muitos sínodos russos, nós ficamos assombrados como eles defendem até a fé com a mão direita, a princípio, nem tanto assim hoje em dia mais, já estão muito frouxos, mas a princípio se vê aquela sombra de zelotismo. Mas quando vamos olhar como é que tratam as almas e suas paixões, é de escandalizar-se como os pastores, na verdade, tratam essas almas, esses supostos sínodos zelotas, com uma estritez tão grande que tornaram-se fariseus. Nem eles carregam os fardos que dão aos seus filhos com tantos jejuns, com tantas vigílias criadas por eles, coisas que não estão nos cânones. Quero um exemplo. Há certos sínodos que dizem que uma pessoa não pode comungar se não fizer o jejum de 12 dias anterior sem carne. Onde, digo, no Socânon, que disse isso é uma tradição local, apesar de uma família grega, mas alguns bispos querem colocar isso no nível local e canônico. Já há tantos impedimentos hoje para a pessoa comungar, imagine se nós somos elegir uma pessoa que fica 12 dias fora de jejum para comungar. Outros dizem que só deve comungar 2 vezes ao ano, porque a comunhão é algo muito santo. E nós somos tão pecadores da nossa geração que Gabriel se abstém da comunhão. Blasfêmia! Estão impedindo as almas de irem para o único remédio que pode curá-las, que é a comunhão frequente. Não damos comunhão sem preparo. Mas quem pode dizer que está devidamente preparado?
Claro, há orações preliminares, há uma vigília a ser passada no noite anterior, há o jejum eucarístico a se manter, mas mais do que isso, o que mais pode nos separar de Cristo? Não, nada deve nos separar do amor de Cristo, ao contrário, um pastor deve dar à sua alma mais e mais sais minerais, mais e mais pastos, água fresca. Então, que pastor é esse que nega um pasto verdejante, como dizemos no Salmo 23? Salmo 23 é dito todo cristão ortodoxo da manhã anterior à comunhão, porque justamente para lembrá-lo de que o que ele vai ali comungar aquele cálice, daquele pão, é um pasto verdejante para a ovelha. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz a verdes pastagens. Guia-me semente águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Então, se o pastor não tem isso como seu pressuposto, ele, na verdade, é um fariseu, é um lobo. É um lobo que vai, destrói e mata e persegue uma ovelha. Infelizmente, nos sinos, por isso a ortodoxia tem dificuldade de crescer e ser entendida hoje em dia. Porque esses pastores zelotas e gocs, infelizmente, do suposto movimento veterocalendarista, só escandalizam as almas. Algumas pessoas passam até para a nossa missão e acham que nós somos duros. E haveria que dizer, veja, na verdade nós estamos exigindo o mínimo, que é a mínima conduta para um cristão, ser civilizado como cristão. Experimente no sino dos afora e veja o que eles têm preparado para vocês de paciência, de misericórdia, de tolerância, de exigências, para ver se sobreviveria. Não ficaram nem um dia, então. Se nós é que somos ditos como duros, sendo que na verdade nós exigimos uma conduta civilizada, que a pessoa não seja um animal, mas seja ao menos um ser humano. Porque como podemos dar sacramentos a animais? Que a pessoa pelo menos seja um pouquinho, né, humilde, de bom senso, educada, simpática, tenha carisma, saiba conviver em grupo, não seja de ajustado social, que tem problemas em conviver com os irmãos, que sempre quer ser uma pessoa cri-cri, espionar, invadir, ficar fuçando a vida dos outros, os pecados dos demais. E isso realmente prejudica muito, mas o problema não está na igreja, o problema não está na missão, o problema são as próprias almas infernais que, por não viver em paz delas mesmas, querem causar o ódio e a discórdia dos outros. Nesse caso, um pastor, obviamente, com as ovelhas que ele protege, tem que usar a mão esquerda, mas para com o lobo a mão direita e afastá-los. Porque senão todo o redil não sobrevive ninguém. E quando nós saímos para a defesa dos inocentes, aí somos ditos como malditos, como pessoas déspotas, autoritários, ditadores. Mas esse, você sabe, é o pensamento da nova ordem, é o pensamento politicamente correto atual, é o novo moderno. Mas a igreja não é moderna, nem tem que ser democrática, nem nada. A igreja é hierárquica e é antiga mesmo. E tem os seus padrões civilizados. De amor como o mundo não tem. Isso eu posso garantir. Como não há amor no mundo, a igreja tem amor para dar. Mas ela também irá exigir uma conduta mínima de suas ovelhas. Porque até o pastor tem um cajado. O cajado serve para dividir e apartar, selecionar, mas também para puxar e para corrigir quando a ovelha está indo para uma certa conduta a qual ela vai se prejudicar. É o chamado niilismo, quando nós temos que proteger as almas de autodestruição, como a ovelha às vezes se coloca para o matadouro. Voluntariamente temos que protegê-la de animais, ou de armadilhas, enfim, ou de pastos não nutritivos, enfim. Esse é o papel do pastor, uma tarefa dificílima, mas eis aí o modelo de São Nicolau. De um lado, a mão direita, a crive, a mão rígida, a mão da estreitez, para aquilo que diz respeito às coisas de fé, onde não há compromisso, não há negociação, senão caímos em ecumenismos e outras heresias. A mão esquerda, a mão da flexibilidade, a mão da suavidade, a mão do carinho, a mão de cuidar das almas e de sua terapia. Assim, São Nicolau nos é um exemplo não de contradição, mas o verdadeiro modelo da verdadeira regra, protótipo como de Cristo, que é manso e humilde de coração, assim como também uma regra de fé, como de sua geração se comportar sem compromisso, sem negociação, para com a proclamação do triunfo da fé ortodoxa. A fé que Deus mesmo revelou para o universo, que dela foi fundado. A fé que os profetas profetizaram. A fé que os apóstolos pregaram. A fé pela qual os mártires derramaram seu sangue e morreram. E a fé que os padres explicaram. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, eis aqui a importância de São Nicolau. Creio que já foi suficiente para entenderem por que a igreja o coloca em um tal nível de sobressalência em relação aos demais santos
e criou até o dia de quinta-feira para São Nicolau, os demais bispos e apóstolos e hierarcas santos, mas simplesmente a ele está lá o dia de quinta-feira, devido a realmente ser um ícone de Cristo, o ícone de mansidão, o modelo de mansidão. Assim como existe o protótipo, e sua imagem, seu ícone, assim também Cristo sendo o protótipo de mansidão, Nicolau foi o ícone de Cristo em relação a adquirir um coração semelhante a Deus, um coração manso e humilde como o próprio de Cristo. Cumprindo-se o que o profeta um dia disse, oráculo do Senhor, eis que vos arrancarei um coração de pedra e vos correrei um coração de carne segundo o meu coração. Isso foi o que ocorreu na vida de São Nicolau, e todos os detalhes, quiserem saber sobre o que realmente ele fez, suas façanhas e taumaturgia, que são muito pequenas em relação a tudo isso que eu vos falei, de como ser um pastor para salvar as almas e um defensor para proteger a fé das heresias. Na verdade, a fé não precisa de defesa, ela não sabe como se defender, mas defender o rebanho dos lobos heréticos. Esses sim precisam ser protegidos, porque a fé ela é a verdade absoluta e suprema, ela sabe como se defender. Mas a fé também alista pastores, soldados e hierarcas, modelos como São Nicolau ao longo da história, para protegerem as almas da mentira e falsidade contra Deus, as ditas heresias. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, rejubilando com grande alegria, continuamos essa liturgia para comungarmos com grande júbilo, para termos comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através da comunhão com Cristo temos também comunhão com os seus santos. E a melhor maneira de dar ação de graças a Cristo, a melhor maneira de unirmos-nos com as graças e bênçãos de São Nicolau, é no seu dia comungar os santos dons. Porque comungando o corpo santíssimo ao qual ele está como templo e trono de Deus, o receptáculo da graça, também nós ao comungarmos o mesmo corpo e sangue ao qual ele comungou e distribuiu ao seu rebanho, também nós estaremos banqueteando-nos com ele desse sacrifício. E lembre-se, desde a vigília até a noite, São Nicolau está presente conosco na capela, dando-nos bênçãos, abençoando-nos e fortalecendo-nos de maneira secreta para com as nossas consolações. Hoje, na liturgia também, certamente está conosco, celebrando e partindo por Eucarístico conosco como grande sumo sacerdote hierarca que é. Afinal de contas, a Igreja Ortodoxa é a Igreja no céu da terra. E por isso, apeguemos-nos a São Nicolau. Abram os olhos espirituais, nem que seja um pouquinho, e vejam ele celebrando no altar, vejam com os olhos espirituais sua presença, consolando, instruindo em vossos corações. Você precisa um pouco mais disso, você precisa um pouco mais daquilo, você um pouco mais de humildade, você um pouco mais de força, você menos niilismo, você um pouco mais de vontade de trabalhar, de vencer. Vou te ajudar, vou ajudar você a manter um pouco o seu negócio, o seu trabalho, sua inteligência, vou te dar ânimo, inteligência. Vamos conosco, vamos nos ir a Cristo. Esses são os diálogos que os santos fazem conosco. Um diálogo invisível se nós estamos abertos e purificados, ou minimamente atentos, porque purificados mesmo nenhum de nós vamos estar, mas ao menos de boa intenção. Seria um tipo de preleste, ou euforia, ou pentecostalismo, mas na humildade, na mansidão. Vamos nos unir a essa maravilhosa liturgia, onde vocês sabem que todo santo, onde nós coroamos a vigília dedicada a ele, e a sua liturgia, eles estão presentes e se regozijam conosco, desde dos ofícios, como na fila da comunhão, como durante a liturgia. Por isso são graças e feixes de luz, e que o nosso coração se chega, dói, ao mencionar a presença dos santos em liturgias como esta e dias santos como esse. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, precisamos a nosso Deus Salvador Jesus Cristo a graça de mantermos sempre a mão esquerda, tanto nós como leigos também, não só os hierarcas e sacerdotes, mas como irmãos, tem um modelo. Para os irmãos, suas almas e paixões, vamos dar a mão esquerda, a mão da flexibilidade, menos com o irmão, mais paciência com ele. Mas para a matéria de fé, todos vocês leigos, lembre-se, o guardião da fé ortodoxa é o povo ortodoxo. Esses sim são os guardiões da fé. Que diz o Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça os dignos para as nações de São Nicolau e todos os santos. Amém.